Bom dia, meus amados, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe grandemente a sua família, em nome de Jesus, que você tenha aí uma sexta-feira de paz, de vitória, uma sexta-feira abençoada na presença de Deus, amém? Eu declaro sobre a sua vida saúde, vida e abundância, felicidades, eu declaro para você que você seja bem-sucedido em todos os seus caminhos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, vamos estar meditando nesse texto aqui, nessa palavra, lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 2 e 3, está dizendo o seguinte: porque se os seus discípulos transgridem as tradições dos líderes religiosos, pois não lavam a mão antes de comer, Jesus respondeu: e por que transgride os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? Amém? Aqui os fariseus, eles questionam Jesus porque os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar a mão, assim quebrando a tradição dos religiosos, e Jesus vai dizer: por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Ali eles pegavam, né, o dinheiro, ofertava ao templo e deixava o seu pai e a sua mãe sem nada, e após o falecimento do seu pai e da sua mãe, eles pegavam de volta esse dinheiro, né? Então Jesus está falando: vocês estão falando que os meus discípulos transgridem, mas vocês que estão transgredindo o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, amém? Então nós temos que tomar cuidado para nós não interpretarmos a palavra de Deus de acordo com a tradição, de acordo com o que nos ensinaram, de acordo com o que os mais velhos nos ensinaram, mas nós temos que se apegar à palavra de Deus, examinar as escrituras sagradas, fazer como os crentes berianos lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo começou a pregar, eles cataram as escrituras, começaram a examinar as escrituras para ver o que a Bíblia dizia sobre aquilo que Paulo estava falando. E ao eles perceberem que aquilo que Paulo estava dizendo estava na palavra de Deus, eles creram e receberam aquilo como verdade, amém? Então nós temos que tomar cuidado com a tradição, com o costume do homem, porque, meus amados, Jesus vai dizer em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só há um caminho que nos leva até o céu, até a presença de Deus. E esse caminho é Jesus. A Bíblia também vai dizer em Atos, né, no capítulo 4, versículo 10 ao 12, que só há um Salvador, a qual nós podemos ser salvos. E esse é Jesus Cristo. O único que pode nos salvar é Jesus. Então nós temos que tomar cuidado com as tradições, para que nós não vemos aprender erroneamente e assim confiar em tradições e deixar de confiar na vontade e na palavra de Deus. Aqui, se você for meditar nesse capítulo que vai do 15, se você for lendo lá até o 20, é algo muito importante, que se você vai ensinar, você vai ver o ensinamento de Jesus maravilhoso ali. Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas o que contamina o homem é o que sai da boca, porque sai da boca do homem aquilo que está no coração do homem. Amém? O homem fala, a palavra desce ao coração dele e o que sai da boca dele é o que contamina, e não o alimento. O alimento é comido e depois lançado fora, mas o que contamina o homem verdadeiramente é a palavra que sai da boca do homem. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, com as palavras que saem da nossa boca. Nós temos que encher o nosso coração com a verdade de Deus, com a palavra de Deus, para que no momento que nós abrirmos a boca, no nosso coração esteja a palavra de Deus, porque Jesus vai dizer que o homem fala o que está cheio no seu coração. Se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, estiver cheio com a verdade de Deus, meus amados, dessa maneira, você vai lançar palavras boas, vai sair palavras de vitória. Você vai abençoar a vida de outros e não amaldiçoar. E no momento que você abençoa a vida do teu próximo, nesse momento você também é abençoado. Amém? Então tome cuidado que contamina o homem é a palavra que sai da boca do homem. Não se apegue às tradições, não se apegue a ensinos humanos, a ensinos religiosos. Examine as escrituras sagradas. Jesus vai dizer em João 5, né,
versículo 39 e 40, examinai as escrituras, cuidai ter nelas a vida eterna, que são elas que testificam de mim. A Bíblia dá testemunho de Jesus e revela quem Jesus é. E através da Bíblia você passa a ter conhecimento sobre o que é a verdade, sobre o que é a palavra de Deus. Então, por isso, examine as Escrituras, firme-se na verdade, firme na palavra de Deus. Quando mais você lê a Bíblia, mais você declara a palavra de Deus, mais você enche o seu coração com a palavra de Deus. Amém? Tome cuidado com as tradições, porque as tradições aqui fizeram com que os judeus não compreendessem Jesus, fizeram que os judeus crucificassem Jesus. Amém? Eles não creram em Jesus, não puderam receber a salvação porque não creram, porque firmaram no seu próprio conhecimento, firmaram na sua própria sabedoria. Por quê? Por causa da tradição. Se você for ler lá em Romanos do 9, do 30 ao 33, ele vai dizer que os judeus que buscavam a salvação pela lei não receberam, e os gentios que não buscavam receberam a salvação pela fé. Aí Paulo vai explicar por quê. Porque eles receberam pela fé, eles creram em Deus pela fé, e os judeus buscaram por suas obras, por sua própria vontade, a interpretar a palavra da sua própria maneira. Quando você interpreta a Bíblia da sua própria maneira, meus amados, certamente você vai cair no erro. Você depende do Senhor Jesus, você depende do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Peça a Ele que dê para você o entendimento, examine as Escrituras e Ele vai abrir o seu entendimento. Jesus vai revelar a você. Amém? Não se pegue às tradições, não se pegue aos costumes religiosos. De nada valem se vocês não firmar na verdade da Escritura e na verdade da Bíblia. Independente da sua religião, do seu credo religioso, eu não estou aqui para criticar religião de ninguém, amém? Mas pegue firme a palavra de Deus, examine as Escrituras, vê se aquilo que estão ensinando você está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a vontade de Deus, está de acordo com as Escrituras sagradas, amém? E dessa maneira você examina com cuidado, pesquisando texto após texto, lendo o capítulo inteiro para que não haja interpretação somente no versículo, não haja torção da palavra de Deus. Leia o capítulo inteiro, entenda o que o contexto inteiro está querendo dizer, peça para o Espírito Santo de Deus o entendimento e você vai tirar a sua conclusão. Não viva baseado em tradições, amém? Muitos pensam porque vão na igreja determinados dias por semana, estão fazendo a sua obrigação com Deus, mas não funciona dessa forma, meus amados. Você tem que abrir o coração para Jesus, você tem que amar, ter um encontro com Ele, você tem que ler as Escrituras, você tem que abrir o teu coração para Ele, porque somente se a palavra de Deus estiver no seu coração, ela vai trazer vida, você vai viver aquilo que a palavra de Deus diz, se ela estiver no seu coração. Porque se você somente ler a palavra e não deixar ela entrar no seu coração, meus amados, a palavra não vai transformar a sua vida. Deixa a palavra transformar a sua vida. Quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a declarar a palavra de Deus. Começa a declarar: eu creio em Cristo e por isso sou justificado. Os meus pecados foram perdoados. Eu recebo Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Firme-se, comece a declarar a palavra de Deus. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem do ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando mais você declara e ouve a palavra de Deus, mais fé é gerada no seu coração, mais entendimento é gerado ao seu coração. E quando mais verdade de Deus descer no seu coração, ela vai sair pela sua boca. E a palavra que sair da sua boca, meus amados, ela vai trazer vida ou vai trazer morte. Você pode ler isso em Provérbios 18:21, né? As palavras são vidas, né? O que falam das palavras comerão do seu fruto. Se você falar a palavra de Deus, você vai comer o fruto da palavra de Deus. Se você falar coisas contrárias à palavra de Deus, você vai comer os frutos contrários à palavra de Deus. E tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus vem do diabo, meus amados. E a Bíblia vai dizer em João 10:10 que o diabo vem para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós temos que viver essa vida em abundância. Essa é a vida que Deus quer que nós vivamos.
mas nós temos que tomar cuidado por causa da tradição, para nós não firmarmos na nossa própria sabedoria, no nosso próprio conhecimento e fazer como os judeus fizeram, rejeitaram Jesus. Até hoje, se você for em Israel, eles não creem em Jesus, os ortodoxos lá não creem em Jesus. Muitos poucos judeus são messiânicos são os que creem em Cristo, são poucos, porque a maioria não crê. Por quê? Porque firmaram no seu próprio conhecimento. Paulo vai dizer em Romanos 10, do 1 ao 4, né, que ele pode dizer, né, na época dele, ele falava que os judeus têm zelo por Deus, mas não baseia no conhecimento, porque procuraram estabelecer a sua própria justiça e rejeitaram a justiça que vem de Deus. Firmaram nas suas tradições, amaram mais as tradições do que a palavra de Deus, amaram mais ter o prestígio das pessoas, até receber glória das pessoas, do que dar glória ao Senhor Jesus. Tome cuidado. Quando você ama mais a tradição, você traz a glória para si mesmo, mas você tem que glorificar o Senhor Jesus, exaltar o nome de Deus. Não transgrida, meus amados, os mandamentos de Deus por causa da tradição, mas abra o teu coração. O mandamento de Deus para você hoje é que você creia em Cristo, acredite em Jesus, compreenda, receba Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e compreenda que nesse momento que você recebe Ele como único Senhor e Salvador da sua vida, você é justificado. Você é purificado, você é perdoado, porque Cristo pagou pelos seus pecados. Amém? Jesus Cristo cumpriu a lei. Jesus Cristo cumpriu a exigência da lei e quitou a minha conta e quitou a sua conta. E quando você acredita em Jesus, você recebe esse perdão. Compreenda, amém? Não faça como os fariseus fizeram. Não firme na sua própria ideologia e nem na tradição, mas firme na verdade do Evangelho. Firme na palavra de Deus. Não pense, meus amados, que você já sabe tudo, porque certamente aí será a sua queda. 1 Coríntios 8:2 vai dizer que o homem que imagina alguma coisa não sabe como convém saber, mas aquele que ama a Deus é conhecido por ele. Amém? Quando você acha que você sabe tudo, na realidade você não sabe nada, porque Provérbios 14:12 vai dizer que há caminhos que parecem retos aos olhos dos homens, mas no final ele conduz à morte. Então, meus amados, peguem-se a Deus, peguem a palavra de Deus, examine as escrituras, examine a palavra de Deus, enche o teu coração com a palavra de Deus, para que da sua boca saia a verdadeira adoração, saia o verdadeiro louvor, para que saia a palavra viva, que nem está lá no Evangelho de João, né? Jesus vai dizer que as minhas palavras são espírito e são vida, lá em João 6,47. A palavra de Deus, ela é espírito e ela é vida. E ela é vida quando ela sai do seu coração, quando você deixa ela entrar no seu coração, transformar o teu coração, a sua mente é transformada e aí a palavra de vitória sai dos seus lábios. Amém? Guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.